Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Marcelo Henrique e nesta videoaula estou aqui para dar continuidade a tratar do assunto de operações com frações. Neste, especificamente, a gente vai de fato adentrar nas quatro operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão, pois no vídeo anterior a gente tratou basicamente de conceitos que se relacionavam com frações. Então, como eu adiantei, a gente vai tratar essas quatro operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí, para iniciar esse estudo, a gente vai trabalhar aqui a adição e subtração. E aí, na adição e subtração, a gente tem dois casos para trabalhar. O primeiro é em que os denominadores são iguais e o segundo é que os denominadores são diferentes. A gente vai ver aqui alguns exemplos para que a gente possa assimilar o que é que acontece em cada caso. Então, quando os denominadores são iguais, tem aqui um exemplo da fração 2 quintos mais 1 quinto. O que é que acontece? A gente vai manter o denominador, ou seja, repetir o denominador, que no caso é 5, e fazer a operação dos numeradores, ou seja, 2, e aí a gente tem a operação de mais 1, 2 mais 1. E aí isso resulta em 3 quintos. Veja que para adição e subtração, a procedência do cálculo é a mesma, a menos da operação. Se aqui fosse o menos, a gente colocaria o menos e operaria da mesma forma que foi feito aqui com a adição. Então, um outro exemplo é efetuar a seguinte operação: 7 sobre 13 menos 5 sobre 13 mais 4 sobre 13. E aí perceba que todos os denominadores são iguais, são igual a 13, né? Então a gente repete o denominador e vai operar simplesmente com os numeradores, sempre obedecendo cada operação que vem aparecendo. Então 7 menos 5 mais 4. E aí quando a gente efetuar essa conta, 7 menos 5 é 2, 2 mais 4 é 6, e aí totalizando 6 sobre 13. Então é isso que ocorre quando os denominadores são iguais, tanto para adição e subtração. Mantém o denominador e opera com numeradores, obedecendo a operação que vem a aparecer perto da fração, né? E aí a gente chega no segundo caso, em que os denominadores são diferentes. E aí eu tenho aqui um exemplo da fração 3 sobre 10 mais 5 sextos. Neste caso, a gente não pode efetuar a conta diretamente, né? Porque lá a gente repetiu o denominador. Aqui a gente, como é diferente, precisa fazer uma operaçãozinha antes. Precisa tirar o MMC de 10 e de 6. Aqui eu já coloquei que é 30, mas vamos aqui verificar que de fato o MMC de 10 e 6 é 30. Então, para a gente tirar o MMC de 10 e de 6, deixa eu colocar aqui MMC de 10 e 6. Quanto é que é, né? Então a gente lista aqui os dois valores que a gente está interessado, no caso é o 10 e o 6, e vai fatorar ele em números primos, né? Então o primeiro número que a gente pode dividir aqui é o 2, que aí vai dar 5 e 3. Não dá mais para dividir por 2, dá agora por 3. Aqui o 5 eu vou manter porque não tem como dividir. Aqui fica 1. E agora dá por 5. E aí finalizando aqui o processo de a gente encontrar o MMC. Agora basta efetuar aqui o produto dos termos que apareceram, ou seja, 2 vezes 3 vezes 5. E aí vai ser o nosso MMC. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5 é igual a 30. Portanto, de fato, a gente confirmou que o MMC de 10 e de 6 é igual a 30. E aí como é que a gente faz? A gente pega esse denominador 30. Para obter o novo numerador, a gente faz o seguinte: divide pelo denominador aqui, ó, e depois multiplica pelo numerador. Então vamos ver aqui como é que acontece, ó. 30 dividido por 10 é 3, e 3 vezes 3 igual a 9, por isso que eu coloquei o 9 aqui. E aí eu mantenho a operação que a gente está interessado, que é a soma, e procedo da mesma maneira. Divido aqui pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então 30 dividido por 6 é 5, e 5 vezes 5 é 25. Portanto, o novo numerador fica 9 mais 25, né? E o MMC, que é o denominador, 30. Ao fazer a soma de 9 mais 25, a gente chega que é igual a 34 e repete o denominador, que é 30. E aí veja que ainda é possível
fazer uma simplificação nessa fração, né? Se a gente dividir por 2 o numerador e o denominador, a gente obtém a seguinte fração, 17 sobre 15. E aí finalizando a operação de soma aqui das frações iniciais. Então eu repeti aqui o mesmo exemplo, 3 sobre 10 mais 5 sobre 6, mas para que a gente possa fazer essa conta de uma maneira diferente. Aqui mais como um bizu, né, que você encontra diretamente o resultado. Então deixa eu pegar aqui a caneta para a gente fazer aqui. Então como é que é feito, né? Se a gente não quiser tirar o MMC, o que é que a gente faz? Eu faço simplesmente aqui o produto dos denominadores para obter um novo denominador, ou seja, 10 vezes 6 é igual a 60. E aí agora o que é que eu faço? Eu faço o produto aqui cruzado. 6 vezes 3, que dá 18. Mantenho a operação que é de soma. E agora eu faço o seguinte produto, 10 vezes 5. 10 vezes 5 é igual a 50. E aí eu obtenho agora o novo numerador. Então, fazendo a soma aqui no numerador, 18 mais 50 é igual a 68, dividido por 60. E aí perceba que a gente consegue simplificar esta fração aqui. Dividindo por 2 fica 34 no numerador e 30 no denominador. E aí a gente chegou já nessa expressão aqui, né? Então a gente sabe aqui que ainda é possível fazer uma simplificação dividindo por 2 tanto o numerador quanto o denominador. E aí quando a gente faz essa divisão, a gente chega no resultado final, 17 sobre 15. Então perceba duas maneiras aqui distintas de efetuar a operação de soma e subtração. Isso aqui tem uma soma aqui, mas isso aqui também vale para o caso em que a gente tem uma subtração. Procede da mesma maneira e muda somente a operação que vem a aparecer. Vale ressaltar neste caso que esse método aqui utilizado sem tirar o MMC só é possível ser feito quando a gente tem apenas duas frações. Aí quando começa a aparecer 3 frações ou mais, se você optar fazer esse método, você tem que fazer de 2 em 2 para que não venha o resultado dar diferente do que é esperado, né? Porque quando você faz isso para mais de 2 frações não dá certo. Então aqui a gente tem um outro exemplo, né? Agora desta vez aparecendo a subtração da fração 7 sobre 8 menos 5 sobre 9. Aí perceba que os denominadores são diferentes, então é necessário que a gente tire primeiramente o MMC, né? E aí, para efeito de diminuir aqui o tempo no vídeo aula, eu já coloquei o valor do MMC. Se você for verificar, de fato, o MMC de 8 e 9 é 72. E aí procede daquela maneira lá. Pego o novo denominador, que no caso é o MMC, divide pelo denominador da fração antiga, 72 dividido por 8, vezes o 7. E aí a gente vai ter um valor 63. A operação aqui é menos, então a gente repete. E aí procede da mesma maneira aqui, 72 dividido por 9 é 8, e 8 vezes 5 é 40. Portanto aqui, o novo numerador vai ser o resultado de 63 menos 40, que é igual a 23 sobre 72. E aqui não é mais possível simplificar, portanto finalizando a operação aqui de fração inicial. Então um caso específico nos denominadores diferentes, que é as frações mistas, que foi algo até que foi comentado na videoaula passada, né, na parte 1. Então vamos verificar o que acontece nas frações mistas, né? A gente viu que as frações mistas ela é composta por uma parte inteira e uma parte fracionária. E aqui a leitura desse número é 3 inteiro e 2 quintos. Perceba que isso aqui não se trata de um produto. Na verdade, isso é a soma de 3 inteiros mais 2 quintos. E aí como é que a gente pode proceder? Aqui você poderia, você subentende que aqui debaixo do 3 tem 1, tirar o MMC de 1 e 5 e proceder com o cálculo que a gente fez no slide anterior, né? Mas veja que aqui não é necessário, a gente pode abreviar essa conta mais rapidamente. O que é que a gente pode fazer? A gente repete já o denominador que apareceu na parte fracionária, ou seja, aqui o 5. E o numerador, o que é que vai ser? Vai ser o produto de 5 vezes 3, que é 15, mais a parte que já estava no numerador da fração. Então,
15 mais 2. E aí quando efetuar a soma no numerador, a gente obtém 17 sobre 5. E aí finalizando o cálculo da soma da fração mista. Um outro exemplo para que a gente possa fixar melhor, que é a fração 1 inteiro e 3 quintos. E aí lembrando novamente que isso aqui não é um produto. Isso aqui se trata da soma de 1 inteiro mais 3 quintos. E aí o que é que a gente faz? Mantém o denominador. E aí para obter o novo numerador a gente faz o produto de 5 vezes 1, que deu 5, mais o 3, que vai dar 8 quintos. E aí finalizando a operação de soma da fração mista. Então agora a gente chega no caso da operação de multiplicação. Então aqui tem um exemplo da fração 3 quartos vezes 5 meio. E aí aqui não tem muito segredo. Não precisa tirar MMC, não precisa verificar se o denominador é igual ou diferente. Basta efetuar a operação de multiplicação tanto no numerador quanto no denominador. E aí a gente vai chegar aqui 3 vezes 5 é o novo numerador e 4 vezes 2 é o novo denominador. E aí basta efetuar esses produtos para que a gente tenha o resultado da fração. 3 vezes 5 é igual a 15 e 4 vezes 2 é igual a 8. Portanto, o resultado da multiplicação entre as duas frações iniciais é 15 sobre 8. Um outro exemplo, para que a gente também possa assimilar melhor, é o produto aqui entre a fração 5 sobre 12 vezes 6 sobre 7. E aí, como a gente viu no caso anterior, a gente vai multiplicar o que aparece no numerador e multiplicar o que aparece no denominador. Então, o novo numerador vai ser o produto de 5 vezes 6 e no denominador 12 vezes 7. Ao efetuar esse produto, a gente tem que o numerador vai ser 30 e o denominador 84. E aí, veja que é possível simplificar. Se a gente dividir por 2 em cima e embaixo, a gente obtém 15 sobre 42. E ainda é possível simplificar. Se a gente dividir por 3 numerador e denominador, a gente chega na fração 5 sobre 14, e aqui não é mais possível ser simplificado, e portanto finalizando o produto das frações aqui 5 sobre 12 vezes 6 sobre 7. Por fim, a gente tem aqui o caso da divisão. Então, a gente quer efetuar a divisão de 5 sobre sexto dividido por 3 quartos. E aí, reescrevendo aqui essa divisão, a gente pode reescrever como 5 sobre sexto dividido por 3 quartos. Então, perceba que aqui a primeira fração vai ser o numerador, ela completa, 5 sextos, e a segunda vai ser o denominador, 3 quartos. E aí a gente faz o seguinte, tem a seguinte regra para efetuar a divisão. Mantém o numerador, ou seja, 5 sobre sexto, e multiplica pelo inverso do denominador. Ou seja, aqui o denominador é 3 quartos. Quando eu multiplicar pelo inverso, então eu vou multiplicar por 4 terços. E aí eu procedo da maneira que eu fiz lá na multiplicação. 5 vezes 4 é igual a 20. Vou colocar aqui a caneta. 5 vezes 4 é igual a 20. E 6 vezes 3 é igual a 18. E aí veio que ainda é possível fazer uma simplificação aqui. 20 dividido por 18 a gente consegue dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. E aí o novo numerador vai ser 10 e o denominador vai ser 9. E aí, portanto, a gente finaliza aqui a operação de divisão. Então, tem aqui mais um exemplo para a gente efetuar a divisão, para que a gente possa assimilar bem essa regra. Então, aqui eu estou interessado em obter o resultado da divisão de 2 terços por 1 quinto. E aí, reescrevendo essa fração, a gente pode reescrever como 2 terços dividido por 1 quinto, né? Essa é uma maneira diferente de escrever a divisão. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai manter a primeira, no caso 2 terços, e multiplicar pelo inverso da segunda. Como o denominador aqui é 1 quinto, o inverso dela vai ser 5 sobre 1. E aí, ao efetuar o produto de 2 vezes 5 é igual a 10, e 3 vezes 1 é igual a 3. Então não tem como mais simplificar, então esse de fato é o resultado final da divisão de 2 terços por 1 quinto. E aí finalizando a divisão. Então a gente conseguiu aqui caminhar com as 4 operações, entender como é que funciona cada regra. Então, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima aula em que eu venho trazendo a resolução de alguns exercícios
e de como é que eles são cobrados em provas e vestibulares, etc, né? Então, até mais.